Começou o último episódio do programa Pod Showcast. A convidada de hoje é cirurgiã dentista, o nome dela é Bruna Muniz. Gente, um detalhe, ela foi a primeira de Manaus a fazer curso em Harvard sobre harmonização facial. E hoje o nosso assunto vai ser sobre a dismorfia do Snapchat sob sua visão. Seja muito bem-vinda, doutora Bruna. Muito obrigada por aceitar o convite. Eu queria que você começasse contando um pouco da sua trajetória na profissão. Então, eu me formei em 2010 como cirurgiã dentista, né? Porque quando a gente fala em harmonização facial, várias profissões da área da saúde podem fazer a harmonização facial, biomédico, farmacêutico, médico, enfim, uma gama de profissionais. E aí eu formei em 2010, entrei numa clínica popular e comecei a fazer a odontologia básica mesmo, que é extração, restauração, canal. Trabalhava numa clínica popular lá no centro. E aí, quando começou o boom da harmonização, eu sempre muito antenada no Instagram. Eu lembro de que eu estava uma noite em casa e eu vi que hoje é uma das minhas melhores amigas, a doutora Nathalie Rodrigues, inclusive, que vem para Manaus semana que vem. Eu vi uma foto de um nariz, antes e depois, o nariz tinha aquele famoso ossinho, e do nada sumiu. Eu falei, diabo é isso? Aí eu vi que ela era dentista. Falei, dentista fazendo isso? Nariz, porque realmente quando eu estudei, eu nunca imaginei que isso daí fosse ser possível, apesar do dentista estudar cabeça e pescoço melhor do que qualquer outra profissão. Aí eu fui atrás dela, porque pedir é comigo, né? Uma coisa que eu sei é pedir, o não a gente já tem, e eu não tenho vergonha de pedir, eu tenho vergonha de dever e de roubar, mas de pedir não. Falei, mulher, me ensina isso. Aí ela falou, não estou ensinando ainda. Eu falei, quando tiver teu primeiro curso eu quero aprender. Aí ela abriu o curso, eu fui pro Rio de Janeiro, aprendi, peguei dinheiro emprestado. Eu sempre adoro contar essa história. E eu conto em números, tá? Naquela época, vamos lá, 2014 foi quando eu entrei na harmonização. Antes disso eu tava trabalhando na odontologia como ortodontista, né? E aí eu fui na Caixa Econômica, peguei R$4.000 emprestado. E aí fiz o curso dela, fui pro Rio, fiz o curso dela. E quando eu voltei, eu paguei esses 4 mil em uma semana. Só pra gente ter noção de como a harmonização estava num boom, estava em ascensão, e eu comecei a pegar porrada, né? Porque era a pioneira. Gente, geralmente quando a gente é o pioneiro em algo, a gente pega porrada, mas uma coisa que eu costumo falar, a gente abre caminho para ser mais fácil para quem tá atrás, para os alunos que estão vindo atrás. E hoje é mais fácil, hoje a pessoa se forma, ela logo coloca uma seringa na mão e tira uma foto pro perfil do Instagram, né? É muito engraçado isso. Mas essa é a minha trajetória, eu já tô na harmonização desde 2014, daqui a pouco com 10 anos só de harmonização. Hoje eu não faço mais nada relacionado a dente, a única coisa que eu faço dentro da boca é a bichectomia, que é a minha especialidade, que eu sou referência mundial no procedimento. E essa é um pouco da minha história. Continuo trabalhando com odontologia, é a área que eu mais amo, que eu me encontrei, devolver a autoestima de mulheres, tirar pessoas de depressão, porque às vezes a imagem deprime mesmo de algumas pessoas que não estão com um psicológico legal. E é muito difícil até falar nesse assunto, porque quando a gente fala sobre aparência, as pessoas que estão com depressão é muito difícil de agradar. Então, aquele paciente a gente já tem que ter um certo cuidado e impor limites, né? Sim. E Bruna, nos tempos atuais, você tem notado uma procura por procedimentos estéticos no seu consultório? Com certeza, como a gente estava falando, né? Os filtros, eles me atrapalham bastante, porque o paciente, geralmente, ele chega com a foto dele com o filtro. Doutor, eu quero este nariz, esta boca, esse contorno facial. E não dá, né, gente? A gente tá falando de procedimentos que eu costumo falar, porque eu sou muito sincera. Tem pessoas que prometem resultados que eu sei que elas não vão conseguir entregar, não é por falta de competência, é porque procedimentos são limitados. Eles vão até certo ponto. Quando vocês veem os exageros na harmonização facial, é porque as pessoas, elas realmente passaram do ponto e acontece essa dismorfia que vocês estão falando tanto. Mas a procura é muito grande depois do Instagram. Exatamente, Bruna. E com o surgimento dos filtros, as pessoas começam a confundir o real com o irreal. É o que acontece quando os pacientes chegam no seu consultório pedindo ali uma foto e parecer com esse filtro, né? O que acontece? Como é que você lidar com esses pacientes? Como que você conversa por uma busca de uma aceitação maior, talvez? Então, é engraçado porque eu sou muito cobrada. A gente posta antes e depois na internet e o paciente, ele vem com uma expectativa
tamanho 1000. Eu pego essa expectativa que tá em 1000 e tento jogar, infelizmente é isso, eu tento jogar pra 0. Por quê? Um paciente que tá com muita expectativa, se tu entregar 500 de expectativa, metade daquela expectativa, ele não vai estar satisfeito. Agora, se tu joga a expectativa pra baixo, tu entrega os mesmos 500, ele vai sair satisfeito. A gente tem que ter muito cuidado com a expectativa do paciente, a gente tem que conversar com o paciente. Às vezes tu explica várias vezes, por mais que ele esteja buscando aquilo, tu tem que explicar várias vezes, ele aceita algumas vezes, às vezes não, entendeu? Mas é baixar a expectativa do paciente para aquilo que tu vai entregar ele sair satisfeito, porque é limitado. Eu nunca deixei de falar que a harmonização ela é limitada. Os exageros é falta de noção do profissional, tá? Doutora Bruna, e também, hoje em dia, essa procura vem somente das mulheres ou também dos rapazes? Não, cresceu muito o número de homens que estão procurando os consultórios. E nem são metrosexuais, porque é engraçado quando entra no consultório as pessoas falam assim, metrosexual não é. São homens que querem se cuidar mesmo. Muitos deles até falam, eu quero ficar natural, eu não quero exagero, eu quero só colocar uma toxina botulínica para não começar a marcar minha testa, quero dar um colágeno, porque com 30 anos nós começamos a perder colágeno, então eles já estão cientes disso. Uma bichectomia, tem muito paciente homem que faz bichectomia porque morde a bochecha. Então, às vezes, eles não me procuram nem só por estética, eles me procuram por algo funcional que tá tirando aquela paz deles. Eu vou dormir, eu mordo. Eu tô com ATM, eu quero botar uma toxina aqui para ver se eu melhoro essa mordida, esse travado, esse estalo que a gente tem. Então, os homens, eles estão crescendo bastante mesmo. Nunca vai se equiparar à mulherada. Sim. Porque, além de ser a maioria, elas estão mais engajadas nesse negócio da aparência, apesar de que tem homem que é mais engajado que mulher, né? Não pode virar uma regra. Mas eles estão procurando bastante, sim. Com os filtros sendo tão utilizados nas redes sociais, as pessoas acabam se adaptando a aparecer somente com os filtros ali no Instagram, no Snapchat, só querem aparecer com o filtro. Quando a pessoa chega lá no seu consultório e pede assim para que possa ir para a rua sem se preocupar em utilizar filtros, como que você lidar com esse tipo de situação? Difícil, é muito difícil. Olha, eu não uso filtros. Se vocês perceberem nas minhas redes sociais, eu quase não uso filtro. Eu uso um filtro ou outro, tipo assim, num evento meu, aí eu boto o filtro. Do meu consultório, quando eu quero chamar paciente para algum procedimento específico, por exemplo, preenchimento labial. Eu tenho um filtro de boquinhas, né, que eu fiz umas boquinhas, aí eu boto umas boquinhas caindo e um filtro de microbichectomia. Isso daí não é nem para ficar mais bonita, é pro paciente já ter noção de que aquilo dali eu tô falando do meu trabalho, tô falando de um procedimento específico, porque para cada procedimento eu tenho um filtro. Mas não tem como você parecer com um filtro. Isso daí eu te digo com toda a sinceridade que eu tenho. Se o teu dentista, se o teu profissional da harmonização tá prometendo te deixar com a cara do filtro, vai com ele, não vai comigo. Eu sempre digo isso. E as pessoas estão tão acreditando assim nesses filtros, que existe um filtro que ele fala como você vai ficar, né, com a harmonização facial. Sim. E na verdade não é assim, porque cada rosto fica diferente. Eu mesma achei horrível quando eu coloquei, eu fiquei, gente, se eu fizer eu vou ficar horrível, porque cada rosto é adequado para uma harmonização facial diferente, certo? Certo, existem biotipos faciais, existem as limitações que eu te falei. Existe um estudo, não é o paciente sentar na cadeira, eu vou aplicar, eu vou tirar, eu vou lipar. Não é, existe um estudo, existem medidas faciais aceitáveis, existem assimetrias que nós podemos resolver. Então não é bem assim. As pessoas elas não entendem o que a harmonização pode oferecer. Nós podemos sim devolver uma autoestima, nós podemos sim melhorar bastante, mas não são todos os casos. Não é todo mundo que vai ficar com o resultado do coleguinha, né? Porque às vezes você vai no profissional, sua boca ficou linda. Tua amiga vai no mesmo profissional e a boca dela não é que tenha ficado feia, mas não ficou bonita que nem a da amiga. E aí começa as comparações, começa as competições, porque mulher é assim, né? Mas é isso. Até porque a dismorfia do Snapchat, na verdade, se trata mais de um transtorno psicológico do que uma busca por uma estética melhor. Então as pessoas acho que vão, como você falou, buscando algo de 100%, buscando talvez uma transformação até do seu rosto, uma transformação de pessoa física mesmo, e acabam que tem essa expectativa reduzida, né?
Sim, é o que eu te disse, eu reduzo a expectativa. Porque o que tu entregar para aquele paciente, ele vai ficar satisfeito. Eu sempre falo para ter cuidado. Outra coisa que fazem muito no meu consultório é chegar com foto de atriz, chegar com foto de gente famosa e falar, eu quero essa boca, eu quero esse nariz. Tipo, a Virgínia é a campeã do meu consultório, entendeu? E eu sempre falo, gente, não vai ficar assim. Primeiro que tu tem um biotipo, você tem uma raça, você tem um biotipo facial, isso tudo é estudado. Você tem uma classe. Quando o paciente senta, como eu te disse, a gente estuda a classificação de Engel. O que é isso? Como que é de perfil aquele rosto. Nós estudamos a classificação facial. Se o paciente tem o rosto alongado, se o paciente tem o rosto curto, se ele é totalmente proporcional, que é o mesocefálico, a gente chama dólico, mésio e braquiocefálico. Isso daí tudo, às vezes a pessoa só está preocupada, vou injetar na boca. Não é assim. Você tem que fazer essas medidas. Cada terço do seu rosto tem uma medida que deve ser seguida, e aí para tornar o rosto mais simétrico. Nós conseguimos, com a harmonização, melhorar. É essa a palavra. Eu sempre falo para o meu paciente, a harmonização ela é capaz de travar e retardar com que você envelheça, mas ela não é capaz de te dar, por exemplo, tem gente que busca assim, uma mudança violenta, 10 anos. Não tem como rejuvenescer 10 anos. O que dá é para travar o envelhecimento. E tem que ser fiel o paciente depois dali. Ele tem que ficar de 6 em 6 meses no consultório uma vez ao ano. E doutora Bruna, qual conselho você daria para essas pessoas que buscam uma beleza irreal que a gente sabe que jamais vai ficar idêntica aos filtros? Cara, eu sou muito bem resolvida comigo. Eu vou falar o conselho que eu costumo dar. Eu tinha 30 quilos a mais. Eu emagreci por várias questões, né? Eu passei por um problema e vi que emagreci, aí vi que era bom, tava me gostando, emagreci 30 quilos. E o conselho que eu dou é que eu sempre me achei bonita, até gordinha. Entendeu? Eu não era gorda, mas eu era mais cheinha. E eu sempre me achei bonita. Eu acho que as pessoas elas têm que começar a se aceitar, porque beleza, ela não tem um padrão. O padrão, a sociedade sim, ela impõe um padrão, mas as pessoas elas são bonitas em qualquer raça, de qualquer jeito, entendeu? Lógico, o que é a harmonização hoje? Ela vai acentuar aqueles pontos de beleza que a pessoa tem. Ela tem que deixar uma naturalização na beleza da pessoa. Não pode, eu costumo falar, não pode ser uma demonização facial, que é o que a gente está vendo muito por aí, porque o negócio ficou escrachado, né? Todo mundo agora faz, todo mundo agora sabe fazer, então é complicado, mas é esse o conselho que eu dou às pessoas, precisam se aceitar mais. Se aceitar mais é até contra o trabalho que eu faço. Porque as pessoas pensam assim, não, mas se eu tenho que me aceitar, eu não tenho que mudar nada. Não é assim. Você se aceita e muda em pequenas coisas. Não precisa mudar a ponto das pessoas não te reconhecerem. Então é muito, muito cuidado na hora que vocês forem querer mudar algo no rosto de vocês, porque a gente tá falando de rosto, da face. Não dá pra esconder, né? Sim. Chegamos ao fim do Pod Showcast, esse é o último episódio e nós esperamos que cada um de vocês tenham entendido sobre esse transtorno, a dismorfia do Snapchat, que é pouco falado, mas bastante vivenciado pelas pessoas que utilizam as redes sociais. Não esqueça de curtir e deixar o seu comentário, além de compartilhar para alcançar o maior número de pessoas possíveis.